Eu sou a Gabriele Teco, diretora executiva da MIT Sloan Review Brasil, e hoje a gente vai falar sobre Customer Experience no mercado de telecom, nessa entrevista que é uma coprodução da MIT com a Zendesk. Eu estou aqui com o Fábio Mori, diretor de e-commerce e portais da Vivo. Fábio, prazer enorme ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E vamos lá, então eu vou trazer um breve contexto. A gente tem um estudo global do MIT Sloan Review Connections que mostra algumas características das empresas que são campeãs em Customer Experience, com índices elevados de retenção e aquisição de clientes e também aumento de vendas. Essa pesquisa revela também, Fábio, que a maior parte das CX Champions, como o estudo chama as empresas, são de TI e telecomunicações, 36% delas. Minha pergunta para você, Fábio, para a gente começar esse bate-papo, queria que você contasse para a gente quais são os principais pilares da estratégia de CX na Vivo e qual que é o papel da tecnologia nesse processo. Bom, acho que em primeiro lugar aqui, CX ele é um assunto de todos, né? Eu acho que essa é a partida comum aqui de todos os profissionais que trabalham na empresa. A gente costuma dizer que a gente trabalha pela manutenção do bom atendimento e funcionamento das coisas. Isso cabe a todos, inclusive praticamente todas as formas de contato com a empresa acabam virando investigações, análises, enfim, porque a gente sabe que situações pessoais, elas muitas vezes representam a situação de muita gente, né? A gente é uma empresa que representa uma enorme parte da população, ela tem relacionamento com a Vivo todos os meses, todos os dias. Então, normalmente, os problemas que eu vim de um mundo de varejo onde os casos pessoais, eles representam apenas uma pequena parcela da população, né? E aqui, os casos nos quais alguém tem alguma dificuldade viram solução para muita gente. Então, a gente tem uma esteira muito bem organizada de entrada de ocorrências, né, quando a gente é reativo, e isso acaba dando para a gente um bom drive do que a gente tem a fazer, e no fim vira uma enorme propagação de ondas de melhorias. É isso que a gente acaba executando aqui. Proativamente, a gente tem uma obsessão por tratar os assuntos nas causas, né? Então, acho que a gente muito menos fica pensando em criar condições para o cliente não sair, dificuldades para o cliente não nos abandonar, do que, de fato, tratar os problemas. Então, a gente tem uma obsessão por entender o que motiva alguém a estar com a gente e trabalhar ou para potencializar um valor ou eliminar algum problema. Isso faz com que mude bastante, pelo menos dos ambientes que eu vim para o que eu estou. Isso aqui é um ambiente no qual existe uma enorme obsessão pelo entendimento das causas, porque a gente sabe que custa muito ter um cliente no mercado onde toda a população já tem essa necessidade básica de consumo do ser humano, que é conexão, né? Então, hoje a gente joga um jogo que a gente tem que proteger muito bem o que a gente tem de parque de clientes, além de ser uma referência para outros clientes virem para nós. Então, acho que esse incentivo de todos, os processos que envolvem a todos, nas análises, nas resoluções e tudo mais, numa empresa extremamente grande, complexa, são fundamentais aqui no nosso modelo de gestão. Somado a isso, a gente tem tecnologia não aplicada na ponta, mas trazida para o começo das discussões. Então, sempre que a gente tem discussões de o que melhorar, como, o que, né, desde a parte do porquê e o que, a gente tem presença de tecnologia discutindo em alto nível todas as situações, e isso transforma uma relação que poderia ser de cliente-fornecedor, né, o famoso negócio é o cliente, o fornecedor é a TI, para onde a tecnologia está na ponta, no começo, discutindo as situações, né, e como é que a gente pode estruturalmente trabalhar com uma arquitetura sendo não só representada, mas respeitada, né? Então, eu acho que isso também faz com que a gente tenha condições de reuso de práticas centrais para as departamentais, e a gente tem uma governança muito mais funcional do que seria se fosse contrário, lembrando que nós viemos de um mundo de fusões, aquisições, então a gente tem um legado complexo a lidar como qualquer telecom. Então a voz ativa de tecnologia no começo e a força que a arquitetura tem são fundamentais para a gente trabalhar melhor aqui, né? Porque no fim, se tudo isso, se estiver respeitado, as resoluções são melhores, mais produtivas, mais funcionais, mais globais, mais seguras, mais tudo. Super legal, Fábio, que acho que você começou falando
de um assunto que a gente sabe que é pilar, que é CX é um assunto de todos, né? Não é uma área, é um departamento. E acho que é outra palavra que você traz, essa obsessão por tratar a causa, mas sem esquecer da tecnologia, que é a base de tudo, trazendo para a ponta início do processo. Bom demais. Olha só, uma outra coisa que me ocorreu aqui é que do que a gente vem falando em termos de pauta e do que a gente estuda, há uma relação muito forte entre maturidade em CX das empresas e o aumento das vendas, né, essa correlação. No mercado de telecomunicações, de forma geral, na sua visão, como é que as empresas têm aliado na área de relacionamento com os clientes à geração de receita, efetivamente? A gente joga um jogo de saldo, né? Porque tem entradas e saídas de clientes aqui todos os meses. E a gente vem colhendo resultados muito bons, né? Vídeo nossa reporte de resultados, então se é público, não tem motivo para não falar. E eu acho que o princípio, assim como no futebol, é de não tomar gol antes de tentar fazer, né? Então, é óbvio que a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a preocupação com o CX, ela é uma preocupação financeira, né? Além de ser uma preocupação de relacionamento, no fim ela acaba sendo financeira porque a gente evita que boa parte do nosso parque de clientes saia para uma eventual concorrência. Os cenários são muito diferentes, né? Você olha, os players da móvel são players nacionais, na fibra tem players locais, enfim, mas de qualquer forma, o que a gente entende é que nós somos uma empresa que hoje vai além de telecom, então a gente tem outros serviços para agregar com a força de marca que a gente tem e a capacidade de conhecimento da base que a gente já tem também. Então, assim, a partir do momento que a gente tem tanto conhecimento sobre o nosso cliente, uma marca tão poderosa, e iniciativas que busquem atender antes de qualquer coisa, né? Bem atender antes de qualquer coisa, isso está relacionado a, por exemplo, a amplitude que a gente tem de atendimento no nosso aplicativo, que já resolve uma enorme parte das soluções que os clientes têm, os nossos conversacionais, que também resolvem boa parte dos problemas que os clientes têm, né? Com a nossa trabalho da Aura aqui, do nosso trabalho de inteligência artificial. Então, assim, muito a gente resolve com o cliente frente a frente a uma tela e, por vezes, obviamente, isso não é possível, né? A própria interação ela é insuficiente porque a inteligência e a tecnologia ainda não se desenvolveram para todas as situações e a gente deriva para seres humanos resolverem, mas, de qualquer forma, a gente, no mínimo, usa as interfaces digitais como interfaces que geram para a gente uma eficiência muito maior, não só do atendimento do cliente, como também dos nossos custos de bem atender, né? Então, se olhar sobre esse aspecto, assim, a gente tem a tecnologia usada no front para filtro e melhor indicação de caminhos para o cliente e como é que a gente pode atendê-lo melhor, quando ele não atende 100% dos casos, né? Então, aqui a gente ainda está falando do resolver problemas, né? Mas, de fato, é isso, né? Tem tecnologia também aplicada na ponta, com fronts muito eficientes, que não, mesmo quando não resolvem 100% dos casos, que derivem para atendimentos humanos, já muito mais, com o cliente muito mais consciente da situação, com a gente conhecendo muito mais o cliente também, para ter uma solução mais efetiva. E no nosso relacionamento com o cliente, que não é o insatisfeito, mas o que recorrentemente usa, a gente tem um trabalho aqui muito, que ganhou muito força e poder recentemente com a criação de uma estrutura própria, uma estrutura central de CRM, de relacionamento, de pushes de conversa. Então, eu estou falando não só do gatilho da comunicação, né, mas dos motivos de comunicar, o como comunicar, o onde comunicar e tudo mais. E mostrando para o cliente que o que ele tem é um produto muito bom, porque essa é a confiança que a gente tem um produto muito bom. Então, o relacionamento, ele vai além do resolver problema e vender mais um produto para o cliente. Vai ele estar muito satisfeito com o que ele já tem e entender o valor disso para ele, né? E o como ser um cliente de determinado valor na pirâmide passa a desbloquear determinados incentivos e benefícios que ele não teria estando abaixo. E não tem motivo para ele não contratar outros serviços periféricos aqui, que não são centrais de telecom, de voz e dados, né? Mas ele pode contratar aqui, por exemplo, Spotify, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, e não tem por que um cliente da Vivo não contratar com a gente, né? A não ser que ele não saiba que isso existe, que esse é um ponto,
ou que a gente não explique muito bem, né, como isso funciona na vida dele, na fatura nova dele, nas cobranças, enfim, que é uma coisa que a gente trabalha muito bem. Tanto que nós somos altamente reconhecidos no mercado por sermos bons vendedores de serviços adicionais. Então, essa é o core da nossa atuação, né, é resolver os problemas que o cliente tem no momento que ele tem, e primariamente por meios digitais, buscar colocar para ele o quão bem atendido ele é e sempre voltar com ele com esse assunto para criar a confiança da relação com a marca e com a empresa, e lá no fim, né, ofertar mais produtos que de fato não tem por que algum cliente da Vivo contratar esse produto fora da Vivo, né? Além de a gente estar entrando agora em outros mundos, né? Que a gente deixa de ser uma empresa de telecom, como o Christian vem declarando abertamente há muito tempo, que agora nós já estamos no mercado de educação, nós já estamos no mercado de telemedicina, nós já estamos no mercado financeiro com crédito e wallet. Enfim, a gente está navegando por outros cenários, nos quais esse bom relacionamento que a gente tem como premissa e como obsessão são fundamentais para a gente reverberar o sucesso desses outros negócios também. Legal. Acho que essa sua resposta reafirma também uma crença que a gente tem em MIT, porque essa pauta está sempre presente nas nossas páginas, na nossa cobertura, né, o CX, que já foi a época de CX ter sido questionado como buzzword, né? Não é, gente, está presente e está conectado à receita diretamente. Daí a importância da gente não parar de cobrir, não parar de falar, porque tem sempre oportunidade, principalmente com o aporte de tecnologia, que é o que vocês vêm fazendo tão bem aí na Vivo, servindo de referência aqui para a nossa entrevista de hoje. Tem que lembrar que o cliente aqui, ele assina um serviço que ele usa todo dia, então a gente tem motivo para conversar com ele com ele todo dia, basicamente. E ele paga esse serviço recorrentemente, né? Então ele tem que sentir que aquilo está valendo, é um bom serviço e vale para ele. Perfeito. Muito bem, e aí você deu um spoiler não porque esses assuntos que você trouxe já são públicos, né? Mas você começou a falar de outros serviços, e a gente mapeou aqui que em 2020, como parte da estratégia digital de vocês, foi criada uma plataforma, né? Um marketplace, na verdade. A nossa curiosidade é como é que a gente faz a integração, pensando em marketplace, né, com vários parceiros e lida com diferentes estruturas sem perder a agilidade, né, porque a gente sabe que isso é possível, mas sem perder a agilidade é um desafio adicional, ainda mais do tamanho que vocês são e a quantidade de parceiros que isso envolve. E como é que a gente faz para não perder o foco no cliente nesse processo todo, né, porque a gente precisa de uma estrutura, precisa dessas relações, mas o cliente precisa continuar central. Como é que vocês enxergam esse assunto aí? Acho que vale contar um pouco da história desse projeto, né? Algumas iniciativas nascem quase que departamentalmente, né? Uma gíria, um jargão daqui. E o Marketplace foi um exemplo disso, assim, foi uma iniciativa do setor aqui da diretoria, que nasceu lá em 2020, como você falou. A ideia, a gente foi consolidando isso ao longo dos últimos anos, que se tornou um assunto corporativo, né, a partir do momento que a gente começou a vislumbrar melhor como a gente encaixaria esse negócio no core da companhia, e aí acho que está o ponto central para a resposta do não perder o foco, né? Qual é a contribuição que o Marketplace traz para a Vivo, né, e não como unidade de negócio? Então acho que eu vou repartir isso em dois pedaços. O primeiro a gente entende que o nosso Marketplace, assim como a gente veio estudando aí alguns casos usando de benchmark, ele é primariamente um novo motivo de conversa em relação dos clientes com a Vivo, né, que, de novo, tem que estar relacionado à pirâmide de benefícios da empresa. A gente precisa conseguir traduzir o que é o benefício de ser um cliente da Vivo e poder ter um marketplace à sua disposição, né, onde o cliente se sinta reconhecido, acolhido, conhecido, e torne dele um ponto primário de busca, né? E quanto mais a gente tiver de transações e relacionamentos, obviamente melhor. Ou seja, o que a gente mais está buscando é a frequência, né? Então, assim, que a gente tenha conhecimento dos nossos clientes da Vivo sobre o produto, o marketplace, e que a gente tenha clientes recorrentes, né, nessa business unit. Essa business unit, ela é operada, posso chamar assim, por um terceiro,
Então, toda a complexidade de gestão de catálogo, inserção de ofertas, negociação com sellers, ela é feita por um full commerce. Então, esse full commerce nos apoia aqui, tanto com a manutenção da tecnologia aplicada, né, que no caso é um outsourcing de uma plataforma comum de e-commerce, a relação com os sellers e a gestão desses sellers, né, então não só o seller, mas tudo que essa cadeia representa, né, porque tem o fornecimento da oferta, tem a entrega do produto, tem o atendimento, enfim, isso a gente tem quase tudo terceirizado, o que para nós é uma enorme vantagem, né, porque a gente não está se mobilizando a fazer algo que não é o nosso core, né, o nosso core é saber gerir bem o cliente que já é nosso, né, e propor valor para esse cliente. Então, esse terceiro, ele carrega o operacional, e apesar de todas as decisões serem nossas, então o que a gente considera de relevante e o que é o nosso plano comercial, ele é um plano comercial desenhado por nós, em função do que a gente conhece do nosso negócio core e como é que o marketplace pode se acoplar a isso, gerando pontos de contato, como eu falei, e recorrência de compra, para ser mais uma ferramenta de bom atendimento do cliente, que ele enxergue um valor de ser cliente da Vivo, né, e poder usar de benefício. Então, a gente fez um trabalho muito consistente aí ao longo do último ano. Esse ano foi um trabalho muito consistente de entendimento do nosso produto junto ao nosso programa de recompensa, o Valoriza, né? Então a gente fez algumas boas ações com o nosso programa. A gente teve um bom azeitamento de relação aí com o terceiro, principalmente no entendimento das nossas expectativas comerciais, né? Porque todo projeto, quando nasce com um contrato que tem que ser flexível, né? Porque o terceiro ele tem que ser um pouco flexível, e a gente também vai entender que o que a gente desenhou vai ser diferente quando a gente for pôr na prática, e a gente vai ter que fazer reciclagem em cima disso, então acho que essa relação também a gente foi fomentando reciclagens, melhorias sobre ela, e não vou dar o dado em si aqui, mas a gente reduziu drasticamente o nosso custo de aquisição esse ano, a gente trabalhou muito melhor as nossas relações com as bases de clientes da Vivo e conseguiu traduzir, eu acho que de uma forma bem boa, o benefício de ser um cliente da Vivo e poder comprar no nosso marketplace, especialmente na última Black Friday, que a gente conseguiu crescimentos muito, muito relevantes aqui no uso da nossa base, de todos os benefícios que a gente ofereceu. Então, acho que esse é um bom caminho que a gente tem aqui, obviamente tem bons desenvolvimentos pela frente, mas acho que os fundamentos estão colocados, né? Então agora a gente tem um grande desafio de ser mais conhecido pela nossa base, né? Cada vez mais conhecido pela nossa base, e que ela consiga reconhecer a proposta de valor de ser membro do parque de clientes da Vivo e como ele pode se beneficiar dentro do marketplace. Mas essa acho que é a nossa missão sendo colocada à prova, e eu acho que a gente está bem confiante em relação, principalmente à última Black Friday esse ano que fechou, comparado ao ano passado, que é uma projeção bem positiva mesmo. Bom, assim, quando os resultados aparecem, os projetos ganham ainda mais importância e visibilidade. Acho que uma coisa que vale citar, Fábio, eu acho muito interessante a forma como você traz a resposta e sempre fala do próximo passo, porque CX é um trabalho inacabado, né, o tempo todo, porque ele precisa se retroalimentar e a gente precisa continuar no processo de melhoria contínua. Se a gente perde isso de vista, a coisa fica, fica velha muito rápido, né, o consumidor está o tempo todo mudando de comportamento, é muito legal perceber que vocês têm esse olhar, né, de deixar a coisa sempre com o próximo passo aí, já no radar do desenvolvimento. Muito legal. Seja por situações internas ou externas, o CX tem que se renovar, né? Perfeito. Então, a gente sempre precisa dizer que, o social listening, a gente muda o uso dele a cada mês, praticamente. A gente fala, se a gente usasse para isso, poderia influenciar naquilo. E é uma ferramenta razoavelmente nova, né, para a empresa, né? Não é pensar numa empresa que vende todo o histórico que ela vende, gigante, longo, consistente e tal. O social listening é um assunto novo, de certa forma, né? Então, a própria aplicabilidade das ferramentas que a gente tem, especialmente as que são mais digitais, né? Assim, todo o comportamento do cliente
não só quando ele usa de algum sistema nosso, consome alguma coisa, tira um ticket na loja para atendimento, ou liga numa hora, mas também o que reverbera fora começou a ser muito mais pauta nossa aqui, né? Então a gente passou a ter discussões mais amplas, né? Que é não só as informações que a gente tem dos nossos clientes dentro dos nossos inventários, mas do que ele está falando por aí, como ele está se comportando, enfim. E a gente já viu trabalhos muito bonitos aqui de entrar com essa informação no começo, no desenho dos projetos, e como isso reverbera na opinião de um cliente, por exemplo, que passa antes e depois da loja, sabe? Assim, antes de um jeito novo da loja tal funcionar, a gente monitora antes, monitora depois, e com as informações trazidas antes, se planeja como essa loja vai passar a atuar, e ela passa a atuar de uma forma diferente, e a gente depois vê que as menções e toda a positividade muda, né? Ou não, podemos acertar ou errar, mas a gente consegue ver a diferença do antes e do depois e tomar decisões muito mais assertivas. Que legal, um desafio super instigante, posso imaginar. Olha só, a gente já está caminhando aí quase para o final do nosso papo, mas tem um assunto que esse ano ficou, né, a gente está agora, que ficou muito em alta, que foi o assunto do 5G, né? Então, no Brasil, a rede de quinta geração de telefonia móvel começou a ser implantada em julho de 2022, e a gente sabe que o 5G é um passo importante em termos de infraestrutura para se chegar àquilo que a gente deseja, que é o tempo de resposta imediata, sem latência, enfim, fora vários outros ganhos que a tecnologia nos traz. A nossa curiosidade, Fábio, é saber como é que a tecnologia, o 5G, que tipo de impacto traz para a área de telecom, especificamente, óbvio, aqui na nossa pauta de hoje, no que diz respeito à experiência do cliente, né? O que já melhorou, o que vai melhorar, como é que isso reverbera aí na gente enquanto consumidor aqui do outro lado? Olha, eu acho que assim, a gente tem uma situação privilegiada aqui de ser de um grupo global, né, e onde a gente, por tempos e movimentos, a entrada do 5G já aconteceu em outros lugares. Né? E então a gente entra na iniciativa do 5G no país, já obviamente com a importância que a gente tem, né, junto às outras telcos de discutir a entrada do 5G aqui no país, né, no fim, somos agentes transformadores da sociedade, né, as telecoms, porque elas provêm informação e mudam a sociedade quando ela chega. Então, a gente vislumbra todas as mudanças, mas a gente vislumbra, né? A gente está nos primeiros passos ainda, mas com a gente aqui, no caso, com experiências já acontecidas em outros países, em outras operações do grupo da Telefone. Acho que essa é uma primeira vantagem. Com isso, a gente entrou muito seguro de tendências que deveriam acontecer, como um consumo muito mais largo de dados, né, dos clientes que são 5G do que de outras tecnologias. O que quer dizer ter que prever, por exemplo, a estrutura de infra, né, para atender a tudo isso, porque a quantidade consumida é outra, né, a partir do momento que as aplicações também vão passar a ser outras, enfim. Então a gente tem essa responsabilidade de prover, né, esse serviço sem soluço. Então a gente pode dizer que assim, que a gente tem uma ação corporativa aqui de inserção no mercado do 5G, já somos altamente reconhecidos por isso, né? Todas as premiações que a gente recebeu ao longo desse último ano, top of mind do assunto, enfim. Eu acho que a empresa se prepara de uma forma muito orquestrada, já tendo vivido situações como essa, nas viradas do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, do 4G para o 5G, e dessa vez eu acho que, como a gente fez reuniões de liderança aqui recentemente, falando quanto a nossa experiência vale, né? Nós temos uma experiência muito válida dessas viradas anteriores, então muitas das coisas que a gente poderia evitar de errar de novo, a gente evitou, e acho que isso é super importante, uma responsabilização muito grande sobre prover o bom serviço, né, numa velocidade condizente de expansão, né, que a velocidade de expansão não vá além da velocidade de atendimento. Então essa é a premissa fundamental aqui, que vem muito dessa experiência de já ter rodado essas transformações antes. E acho que o papel que a gente tem aqui é de estar junto com a sociedade, né, nessa transformação. E o estar junto é de prover, educar, né? Acho que é um assunto que todos nós precisamos aprender, né, como consumidores, como empresas,
sejam CNPJs ou CPFs, né, pensar no como usar isso e como isso pode ser benefício para a vida, né, seja de uma empresa ou de uma pessoa. Então essa é uma primeira coisa. Afinal, novos mercados vão aparecer, né, vai aparecer para N usos, N mercados, então a gente tem que estar à frente de prover informação, segurança, assistência e tudo mais para esses mercados que vão aparecer. Do B2B, enfim, a gente tem um caminho larguíssimo, né, pela frente aí, super ambicioso de trabalhar os assuntos. Poder gerar experimentações, né, a gente tem muito disso, de como a gente gera experimentações que aí fomentem os desejos, as ambições, né, de avanço do uso da tecnologia, que a adoção também é nosso papel, né, promover a adoção, e a gente tem, né, como uma empresa que é de varejo também, né, a gente tem a própria venda dos hardwares, né, então, até para o cliente poder usar um 5G no celular, o celular dele tem que ser 5G, né, então, nesse sentido, o que a gente faz é tentar ser o mais esclarecedor possível, com a venda como consequência, né, então acho que é isso. Ter a venda do aparelho como uma consequência de um fomento de uso, de um fomento de educação, de experimentação, e está lá presente quando o cliente desejar comprar uma tecnologia que ele não tem para usufruir, né? Então a gente tem um trabalho aqui não só com os gadgets mais óbvios, celulares e acessórios, mas a gente também tem um trabalho aqui de casa inteligente, a gente tem uma outra linha de negócio aqui também, que é automações, né? Então, no fim, a gente vai participar como provedor, a gente vai participar como agente mobilizador da sociedade e no fim, como também vendedor de gadgets, né? Então, acho que a gente tem um papel amplo e acho que se a gente seguir na construção do que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir se posicionar em todos os pilares aqui do 5G e continuar na liderança, que é o que a gente já está. Olha só, como consumidor e também como quem, né, por conta do MIT cobre o assunto, eu fico particularmente bastante animada, porque acho que você trouxe 2 pontos super importantes, né? Você falou da experiência que vocês já têm em outros países e que isso é fundamental para se estruturar, para fazer uma transição, ter passado por essas transições todas, né, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, o pessoal mais jovem não, mas a gente teve a oportunidade de ver essas viradas. Agora, o que eu acho muito legal, Fábio, é isso que você falou de trazer abertura para as experimentações, né, porque embora tenham outras experiências em outros países, o Brasil é um mercado muito específico, muito grande, e muitas oportunidades vão surgir, e óbvio, quem já tiver experiência e estiver entendendo como é que o consumidor se comporta, não só o B2C como o B2B também, acho que tem total condição aí, como vocês vêm fazendo, de firmar na liderança. A gente tem um caso muito bonito aqui de uma fábrica totalmente automatizada. Assim, a gente tem trabalho com grandes corporações aqui, que a gente é provedor da tecnologia. A Vale, por exemplo, a gente é um enorme provedor de tecnologia na exploração lá do trabalho deles com mineração. Então, assim, você começa a ver o quão amplo é o assunto, né? Assim, da gigante corporação é o indivíduo lá em casa. Então, é bem legal estar no momento de virar tecnologia, porque você vê que realmente as coisas vão mudar, e vão mudar para um grau de eficiência, um salto de eficiência muito grande, né? Acho que essa é a pegada do assunto aqui. Que bom que estamos, né, tendo a oportunidade de acompanhar essas transições, somos nós jovens há mais tempo e a gente vai ver uma transformação muito profunda. Eu vou passar, Fábio, para você, então, para a nossa última pergunta. A gente trouxe CX como pauta de tudo, mas aí, olhando para o teu papel também, eu queria que você encerrasse, já que 5G já veio com essa carga do que vem pela frente, eu queria que a gente encerrasse com uma pergunta sobre tendências, daquilo que você enxerga no comércio digital, na área de telecom, o que vem por aí, para a gente já encerrar essa participação com essa visão de futuro. Olha, eu acho que as telecoms, elas têm que se posicionar como empresas de ótimo relacionamento, seja não exaustivo e eficiente, né? Isso eu acho que vai desde o impactar com eficiência o cliente, né, com comunicações, até recebê-lo nos nossos inventários, seja no call center, seja na loja, seja no porta-a-porta, seja no e-commerce, com qualidade, ou seja, que você, Gabi, não seja uma desconhecida para nós,
e seja tratado como a Gabi e não como uma desconhecida. Então eu acho que o uso das informações e a individualização dos relacionamentos, seja na ativação deles ou no onboard, tem que ser algo a acontecer, porque eu acho que tá aí, deve estar uma das grandes minas de ouro aqui, o nosso pré-sal de resultados, acho que de todos os telecoms, de encontrar valor nisso, né? Porque as telecoms, elas têm a capacidade de interpretar esse relacionamento muito larga, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de informações e a gente tem que fazer disso um benefício para o consumidor, né? Que ele tem uma vida mais eficiente com a gente, inclusive na gestão do próprio tempo da pessoa, né? Porque o tempo é um item escasso para qualquer um. 24 horas, para mim, para você ou para qualquer outra pessoa do planeta, o meu dia tem as mesmas 24 horas. Então, acho que isso é super importante, ainda mais para a gente que a gente já sabe como a gente está bem, né, comparado ao setor aí em CX, mas principalmente das nossas ambições, que são maiores do que ser telecom, né? E para isso a gente tem que ser muito eficiente, né, no consumo de informação, na exploração dessa informação, nos contatos e motivos de conversa com os clientes. E esse NBX, né, esse Next Best Action aí, nosso, tem que ser omnicanal e omniproduto. Aí eu acho que é o grande desafio de todos, né, porque a gente tem que ser capaz de conversar com a Gabi, independente do canal que você entra em contato com a gente, e esse empoderamento é do cliente, né, não adianta a gente forçar caminhos, porque o poder deve ser o poder do cliente, de decidir onde ele quer conversar, e que seja lá onde você seja recebida, que você seja recebida com contexto, e que consigamos conversar com você sobre assuntos além de telecom, né, que essa é a nossa ambição como companhia também, vendemos mais do que telecom. Então essa grande matriz caótica, né, de canais, mensagens e produtos, elas precisam de tecnologia para acontecer, obviamente, que é uma construção da nossa fundação aqui, de um enorme investimento que a empresa já fez. Então a gente tem uma esteira de dados extremamente organizado, desde o legado, passando pelo tratamento das informações, a qualificação das informações, a aplicação das informações, chegando agora no nosso estado da arte da distribuição dessas informações na ponta, que é a nossa grande obsessão aqui de sequência de trabalho do uso das informações em prol da relação cliente e companhia, né? Que tem que ser sempre de eficiência para os dois lados, mas eu acho que nesse sentido a gente tem forças como a gente nunca teve, né? A gente tem todo esse parque de tecnologia instalado aqui, do raw data até a aplicação na ponta. A gente tem ótimas soluções de comunicação aqui, como conteúdos, enfim, a gente não é uma empresa que não tem pílula para soltar, muito pelo contrário, nós temos muito. Então a questão de aplicabilidade ela é importante, e a gente tem uma marca super relevante para conversar com o consumidor, né? A gente sabe o quanto o consumidor, qual é a parcela de consumidores que consomem esses outros serviços que não são de telecom, e quanto a confiança na marca é super relevante para esse consumo. Então, a gente sabe que uma enorme parte deles experimentou consumir esses novos produtos porque é a Vivo que está provendo e confiam nessa relação com a empresa. E por isso que o CX, lá no começo de tudo, ele é uma obsessão fundamental nossa. E acho que com isso a gente vai conseguir, acho que como todo mercado de telecom, acho que muito parecido com os de bancos também, conseguir prover um relacionamento que abrace mais as causas da vida do cliente, né? Eu acho que esse é o futuro que a gente, pelo menos que eu vislumbro para o setor, assim como o de bancos, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, até porque já acontece, né? O Itaú tem o seu marketplace, enfim, tem iniciativas aí que já acontecem, e aí a gente criar um mercado onde as relações sejam de muito mais orgulho dos clientes com as empresas, né? E uma relação mais produtiva para ambos, né? Acho que esse, no fim das contas, é o que a gente espera aqui, e sempre colocando o indivíduo na frente, né? O nosso indivíduo cliente, ele é o motivo da nossa existência, né? Senão nós não estaríamos aqui. E a nossa capacidade de interpretação dele, realmente, comparado a outros setores, assim, eu vim de varejo, eu vejo que o que a gente tem de informação aqui
É um enorme parque de diversões para quem quer fazer trabalhos de customização, individualização, enfim. De escrever uma linda história de CRM aqui, de CX também. Olha só, nessa sua perspectiva de futuro, Fábio, acho que dava aqui assunto para a gente gravar um novo vídeo, né? Porque tem muita coisa para ser explorada. Você falou de omnicanal, omniproduto. Como é que a gente faz para unir canais, mensagens, produtos, enfim, todas essas coisas, mas a gente gosta de terminar conteúdo assim, que é sempre deixar um gostinho para uma próxima oportunidade, então quero te agradecer demais aí a participação e tudo que você trouxe sobre Customer Experience e a sua experiência com o digital, e especialmente na área de telecomunicações, que a gente sabe que vocês têm milhões de clientes, então esses desafios, eles não são triviais, mas eu tenho muita segurança que eles são muito instigantes para quem está aí do lado pensando na solução. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada aí pela sua participação, Fábio. Bom, eu que agradeço. Queria deixar aqui meus contatos no final também. Eu não sei como é que vai circular, mas deixar meu LinkedIn, especialmente, que eu acho que é o mais importante aí. linkedin.com/Fábio Moura, então, quem quiser me encontrar lá. Eu agradeço, gosto muito de fazer contatos por ali, acho que é um menor fomento, né, de conversas, de discussões, enfim. E gostaria de convidá-los a nos conectarmos e mantermos essa porta aberta aqui. E como você falou, para um próximo convite também, só estou meio atribulado aqui, né, nesse finzinho de ano, mas a gente combina outra com certeza. Assim que a gente gosta, viu, Fábio? Quando a fonte produz conteúdo e quando se deixa aberto aí para a gente puxar papo e a gente insiste, viu? Quando vale a pena, e como está valendo a pena a nossa conversa aqui, a gente insiste até casar uma agenda. Então, eu te agradeço demais e quero agradecer quem está nos acompanhando aqui, encerrar o nosso papo, fazendo um agradecimento especial aí com a Zendesk, que a gente está coproduzindo esse conteúdo aí para falar bastante sobre CX. Tem muito mais pela frente. Valeu, gente. Obrigado.